Olá, meu amigo, minha amiga. Fico muito feliz que você esteja aqui hoje. Se você está chegando agora no canal, eu já vou te pedir. Clica aqui embaixo no botão inscreva-se e já ativa o sininho, porque todas as quintas-feiras às 19h30 a gente tem um encontro marcado aqui para trazer uma palavra de bênção para as nossas vidas. Eu vou te pedir também que me siga no Instagram. Vai aparecer em algum lugar aqui na tela ou vai estar aqui na descrição do vídeo. Ali eu trago um conteúdo diário para que a gente possa juntos conhecer mais a Deus e aprender juntos sobre como estar mais próximo dele. E além do mais, se você gostar desse vídeo, clique no joinha. Isso ajuda que o nosso vídeo chegue a mais pessoas e abençoe muito mais vidas. Então, sem mais demora, Deus te abençoe e vamos para a palavra de hoje. Nesses últimos dias eu comecei a pensar sobre conversão, sobre o processo de conversão, como que acontece. E eu me inspirei nisso porque eu estava lembrando de como foi o meu processo. O que Jesus fez para que eu parasse de olhar para outra direção e passasse a olhar de novo para Ele. E isso foi tocando muito meu coração, porque eu pensei, como é bonito um processo de conversão, pensando como Deus nos conhece profundamente, como cada um passa por isso de uma forma individual, porque Deus conhece a sua motivação, Deus conhece aquilo que você precisa, Ele conhece as suas maiores necessidades. E por isso, a forma que eu vivenciei a conversão e vivencio até hoje é diferente da forma que você vivenciou ou vai vivenciar. Porque Deus conhece o teu íntimo, de forma melhor até que você mesmo se conhece. Então Ele usa as pessoas ao seu redor, Ele usa as situações para se comunicar com você. Ele vai lá e te pesca onde você está. E é incrível isso, porque às vezes a gente está em ambientes que nem são favoráveis para a gente conhecer a Deus, para a gente estar perto de Deus. Amizades que não nos levam para o caminho de Deus, ambientes que são ruins. E mesmo assim, aonde a gente está, Deus vai lá e traz a gente de volta. E isso é maravilhoso, porque Ele toca naquele ponto que Ele sabe. Ele sabe que se Ele falar daquela forma, a gente vai dar atenção. Ele sabe que é aquilo que a gente precisa ouvir, porque Ele nos conhece intimamente. A palavra diz para nós que Deus conhece as necessidades do nosso coração, Deus conhece o nosso coração, Deus nos conhece profundamente. E através disso Ele vai nos chamando para Ele, e isso é maravilhoso, isso é uma coisa muito bonita. A gente saber que Ele olha por nós e que Ele nunca desiste de trazer a gente de volta para Ele. Isso inspira, isso aquece o coração. E por isso eu estava pensando nisso e eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. E daí eu comecei a lembrar ainda mais e entrar mais sobre o que aconteceu comigo. Porque eu diria que para mim foi uma reconversão. Porque eu era aquele cara, e talvez você seja esse cara, ou talvez você seja essa mulher, que eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei, eu fazia as minhas orações, meio mais ou menos ali. Só que eu não estava disposto. Eu não estava disposto a parar de fazer aquilo que eu fazia. Eu não estava disposto a largar os meus hábitos, porque eu estava confortável. Na minha cabeça, aquilo ali era felicidade, aquilo me preenchia e eu buscava incessantemente por coisas do mundo, coisas que poderiam me preencher e coisas que supostamente, como eu acreditava no momento, me davam alegria. E só de pensar, eu vou ter que largar tudo isso? Não quero. Eu estava com o coração duro. E talvez hoje o seu coração esteja duro também, porque você está vivendo de uma forma que para você parece boa. Mas eu te garanto que não importa o quanto a gente busque o preenchimento em coisas do mundo, em coisas supérfluas, em outras pessoas, a gente sempre se sente vazio no final das contas. E só o que nos preenche de verdade é o amor de Deus. Ele chega e Ele vem e preenche tudo. Então, se Deus está o tempo todo tentando falar com a gente, tentando trazer a gente de volta para Ele, qual que é o nosso papel dentro da conversão? Se a gente se converte porque Ele nos ama e Ele busca a gente sempre. É simples, a gente tem que estar com o coração aberto para ouvir a voz dEle, o coração aberto para conseguir ver Ele se comunicando com a gente. Para quem me conhece um pouco mais de perto, sabe que Deus, Ele realmente usou pessoas para falar comigo. Quem me conhece, como eu falei, sabe que minha namorada, a Rafaela, foi um instrumento enorme de Deus na minha vida, para Ele começar a moldar a minha vida e mudar a direção do meu olhar para Ele. Mas isso aconteceu quando eu
E não que eu tenha mérito nisso, não, o mérito é todo de Deus, mas eu abri o meu coração, eu deixei de ter um coração duro para ouvir a voz dele. Então nosso papel dentro da forma que Deus nos busca é a gente estar aberto a escutar ele. E talvez Deus esteja querendo usar alguém que está perto de você, ou esteja usando alguma situação na sua vida para que você olhe e enxergue ele. E talvez você esteja com o coração duro. E eu penso, quantas pessoas não tentaram falar comigo? Quantas coisas não aconteceram e eu não fui capaz de enxergar Deus? Porque meu coração estava duro. E eu não quero que você passe por esse mesmo momento, por essa mesma coisa. Eu quero que você consiga olhar para aquilo que Deus está fazendo na tua vida e enxergar a presença dele ali. Enxergar que é ele te chamando para estar junto com ele, que é ele te chamando para caminhar perto dele. Porque eu te garanto, a forma que o amor de Deus preenche e enche as nossas vidas, ela é incrível, é inigualável. Isso que a gente busca o tempo todo com coisas no mundo, com autorrealização, não é nem comparável o quão o amor de Deus nos preenche. E ele quer preencher cada um de nós. Basta que a gente também dê espaço para que ele venha, para que ele haja. Mas enfim, e daí a gente entra no processo de conversão e às vezes eu pensava que ia ser de um jeito e foi de um jeito totalmente diferente. Eu falei, beleza, eu vou na igreja, eu quero ir na igreja de novo, daí eu vou chegar lá e vai vir o Espírito Santo em mim, eu vou cair no chão e daí vai estar tudo bem e vai ser uma maravilha. E às vezes tudo bem, acontece, as pessoas vão, recebem o Espírito. E eu fui nessa expectativa, eu falei, vai acontecer comigo também. E não aconteceu. E às vezes eu acho que a gente tem essa expectativa, só que as coisas acontecem diferente do que a gente estava pensando. E como eu falei, o processo ele é individual. A forma que Deus vai tocar na tua vida é diferente do que tocou na minha, do que vai tocar na do João, na da Maria. Cada um tem um processo de conversão diferente. E eu digo porque o meu, como eu falei, eu achava que eu ia receber o Espírito Santo e tudo ia ficar bem. E não. Deus ele começou a me incomodar por tudo errado que eu fazia. Foi esse jeito que funcionou para mim. Era como se cada vez que eu fizesse alguma coisa que não agradava a Deus, eu tivesse alguém me dando um peteleco na orelha, que nunca parava. Eu ficava assim, pá, 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 pá. E aquilo ia me incomodando, eu fazia alguma coisa errada, e essa sensação de que, caramba, eu tô pisando na bola. E Deus ele ia me incomodando até o momento que eu falei, tá bom, não vou mais fazer isso aqui. E daí eu fui entendendo o que Deus queria que eu fizesse, o que Deus não queria que eu fizesse. E isso acontece até hoje é uns petelecos ali na orelha quando eu faço alguma coisa que desagrada a Deus. E Ele vai se comunicando com você de uma forma que você entenda aquilo que Ele espera de você e aquilo que Ele não espera de você, que Ele espera que você deixe para trás, porque conversão é sobre isso, é sobre a gente deixar várias coisas para trás, coisas que só nos machucam, coisas que nos fazem mal. É como se a gente fosse tirando pesos das costas, vai tirando peso e tira peso e tira peso. E cada coisa que você deixa para trás é um peso a menos que você está levando nas suas costas até o momento que você vai se sentindo mais leve. E o amor de Deus vai te preenchendo e todo aquele espaço que você ocupava com coisas mundanas, com coisas que não fazem sentido para Deus, começa a ser ocupado pelo amor de Deus. E Ele vai ocupando, e você vai se sentindo cada vez mais completo e cada vez melhor, e Ele vai se comunicar, e eu digo isso por experiência, Ele vai se comunicar com você de uma forma que você vai entender o que Ele espera de você. Então, embarca nessa jornada que, já advertindo, é uma maravilha, mas não é fácil. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que uma jornada de conversão ela é fácil, que a gente vai acordar e não vai ter mais vontade de pecar, não vai ter mais vontade de fazer nada errado. E não é assim que as coisas funcionam, eu também descobri isso. Porque eu falei, agora eu não vou mais pecar, não vou fazer mais nada errado. Tô firme, tô aqui. E não é assim. Todos os hábitos que a gente constrói na vida, eles não vão embora do dia para a noite. Eles não falam simplesmente, beleza, Gustavo, você se converteu. Beleza, Guilherme, você se converteu. Não vamos mais participar da sua vida. Não funciona assim. Muitas vezes, deixar para trás tudo aquilo que a gente estava carregando é um processo que é dolorido. Muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente tropeça, e muitas vezes a gente se sente lá no chão que a gente não consegue mais levantar. Por quê? Porque a gente pensa, Deus me ama e eu fico fazendo coisa errada, eu fico chateando o coração dele, e daí o que o inimigo faz? Te acusa. Ele chega e fala, você fez errado,
Deus não vai te amar mais, você não merece que Deus te ame, porque você faz errado. E daí vem uma grande dificuldade no processo de conversão, no processo de transformação. Você passa a pensar que você perdeu o amor de Deus, ou que Deus está muito chateado com você. E o inimigo usa disso para tentar fazer que você não se reerga. Então eu estou aqui para te dizer, levanta e continua a caminhada, porque o amor de Deus já te perdoou de todos os seus pecados, os que você cometeu, os que você comete e os que você vai cometer. Quando Ele morreu na cruz, Ele perdoou a gente de tudo. Eu estou dizendo isso porque a gente é humano e a gente peca constantemente, todos os dias a gente faz alguma coisa de errado. Só que a gente tem que estar melhorando sempre, reconhecendo os nossos erros, mas tendo a coragem de levantar e de pedir perdão para Deus. E eu digo isso porque eu tive esse problema muito. Logo depois, no início ali do meu processo de conversão, tinha semana que todas as semanas eu ia no confessionário. E às vezes eu pensava que Deus olhava para mim e falava: "Ah, de novo? Mas já? Você veio ontem, o que você está fazendo aqui de novo?" Ele já me dava perdão para essa semana e para a próxima semana. E eu digo isso não para falar: não tem problema pecar, vai lá e pede perdão. Não estou dizendo com esse intuito de dizer que o pecado não tem problema nenhum. Tem problema, a gente tem que tentar não pecar. Mas eu estou dizendo, o motivo de eu dizer isso é para te alertar que a gente cai, só que a gente tem que ter a coragem de se levantar. A gente tem que ter a coragem de reconhecer o nosso erro e de colocar o perdão, pedir o perdão nas mãos de Deus. Seja na confissão, como nós católicos fazemos, seja pedindo o seu perdão a Deus, independente se você for evangélico, se você for católico, peça o seu perdão a Deus e se levante novamente. Não deixe que o inimigo te acuse de uma coisa que Deus na cruz já te salvou. E essa batalha a gente vai travando todos os dias. E como que a gente faz para melhorar? Oração, porque a batalha não é fácil, mas a oração ajuda, porque Deus, ninguém quer mais que você vença o seu pecado do que Deus. E às vezes a gente não pede ajuda para Ele. Então peça ajuda para Deus. Deus, não quero mais fazer isso. Deus, isso aqui, não estou conseguindo parar de fazer isso. Você me ajuda, Ele vai te ajudar. Sabe por quê? Porque Ele te ama, e Ele te ama mais do que você consegue imaginar. Então você acha que Ele não vai te ajudar? Se alguém que você ama te pede ajuda, você faz o quê? Você ajuda. Agora imagina Ele, vai te ajudar. Então faça a oração, peça para Deus. Deus, Ele disse que a gente pode pedir as coisas para Ele, então peçam para Deus. Peça para Deus ajuda para se livrar do seu pecado, ajuda para não cair no mesmo pecado, que Ele com certeza vai estar de braços abertos, vai estar de ouvidos atentos para te ouvir. E pode ser que não seja fácil, mas com certeza você vai melhorar e você vai melhorando a cada dia. Muitas vezes a gente está no processo de conversão e a gente não consegue perceber que a gente está evoluindo, a gente não consegue perceber que a gente está melhorando, que a gente está se tornando uma pessoa melhor. Por quê? Porque a gente está vendo de dentro. É igual quando você vai fazer uma dieta e daí você vai perdendo peso, só que você vai perdendo de pouquinho em pouquinho, e como você se vê ali no espelho todo dia, você não consegue notar que melhorou a coisa. Você fala: tô igual. Mas daí vem alguém de fora e fala: meu Deus, o que aconteceu com você? Por quê? Porque daí a pessoa faz tempo que não te vê, daí ela consegue perceber a diferença. E às vezes num processo de conversão funciona do mesmo jeito. Você está lá e você não consegue ver a sua melhora, porque a cada dia você melhora um pouquinho. Só que quando você para e olha para trás, olha para você mesmo algum tempo atrás e hoje, você vê o quão Deus tem feito a obra dele na sua vida, o quão Deus tem feito o amor dele se manifestar em você. E isso é maravilhoso, e a beleza da conversão está nisso, o quão Deus nos transforma e às vezes a gente nem percebe. Então, que você possa contar cada vez mais com a graça de Deus. Ore para Deus, peça a ajuda de Deus, porque só pela graça, só pelo amor dele a gente consegue se livrar do pecado. Não pense que você vai ficar forte contra o pecado. Agora eu sou forte contra o pecado. Não caia no orgulho, não caia na arrogância de pensar que você, pelas suas próprias mãos, vai conseguir vencer todo o pecado. É simplesmente pela graça de Deus, pelo sangue dele na cruz e pelo amor que ele tem por nós individualmente, que a gente consegue vencer o pecado. Deus fortalece o nosso espírito e assim a gente vai conseguindo se manter longe do pecado, longe do mal e daquilo que desagrada a vontade de Deus. E muitas vezes, quando a gente inicia o processo de conversão, a gente vai de cabeça e segue.
Mas só que dar esse primeiro passo é muito difícil, porque o processo exige que a gente olhe para nós. E é difícil, é dolorido olhar para você. Olhar para dentro é um movimento que às vezes nos machuca, porque nem sempre quando a gente olha a gente vê aquilo que a gente esperava. Com certeza quando você era criança você imaginou sua vida quando você era adulto. E é dolorido quando você é adulto, olha para trás e fala: eu não sou a pessoa que eu queria ser, eu estou cultivando hábitos que eu não queria cultivar, eu estou fazendo coisas que só machucam a mim mesmo, a minha família, a minha namorada, a minha esposa, as pessoas que eu amo. Eu estou cultivando hábitos que só fazem mal às pessoas ao meu redor, eu estou me destruindo. Isso não é um movimento fácil. Olhar para nós mesmos e apontar os nossos erros dói. Dói muito. Mas é um movimento que faz com que a gente tenha coragem para mudar. E essa coragem é o que nos capacita para dar uma abertura para Deus. A gente precisa dessa coragem, que Deus inspire essa coragem em nós. Então que você possa hoje olhar para a tua vida e dentro da tua vida ser sincero com você mesmo e entender o que está do jeito que você queria, o que não está, o que você precisa melhorar. E que desse pensamento você possa olhar ao seu redor e encontrar a voz de Deus te chamando, a voz de Deus falando com você e a voz de Deus te dizendo: eu estou aqui, eu te amo, eu te conheço profundamente, eu me importo com você e eu quero que você caminhe comigo. E que você possa escutar isso com o coração aberto e seguir a Deus, porque a mudança está no movimento. O que está parado, coisas paradas, elas não mudam, mas se você estiver disposto a abrir o coração e dar um passo à direção de Deus, eu tenho certeza que com toda a alegria do mundo, como acontece na parábola do filho pródigo, Deus vai abrir os braços para você, te abraçar, te beijar e caminhar contigo. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Eu espero que Deus te abençoe muito e que na tua vida o teu processo de conversão melhore a cada dia. Deus te abençoe.